O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de promover um genocídio na cidade de Bucha, que fica a 35 quilômetros da capital Kiev. Bucha, a gente vai mostrar aqui no mapa, olha, fica aqui a oeste de Kiev, à esquerda aqui de Kiev, abaixo da usina nuclear de Chernobyl. Zelensky visitou hoje a cidade. Nesse fim de semana, imagens chocantes rodaram o mundo, mas o Kremlin nega que tenha atacado civis. Zelensky afirmou que o massacre de Bucha será reconhecido como crime de guerra. Ao falar aos jornalistas, ele disse: "Vocês estão vendo o que aconteceu aqui. Milhares de mortos, pessoas torturadas, mulheres estupradas, crianças assassinadas. Isso é um genocídio." Ele também disse que os moradores mostraram humanidade ao alimentar animais que ficaram desabrigados, ao contrário dos soldados russos, que trataram os ucranianos de Bucha pior que animais. No fim de semana, imagens de vilarejos ao redor de Kiev chocaram o mundo. Após a saída do exército russo, os ucranianos tiveram a dimensão do que aconteceu. Os locais estavam totalmente destruídos. Havia muitos corpos abandonados nas ruas, alguns amarrados ou com sinais de tortura, outros jogados em valas comuns. Segundo autoridades ucranianas, 410 civis foram encontrados mortos. A reação foi imediata. O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu mais sanções contra a Rússia. O Kremlin nega as acusações. O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que as supostas atrocidades de Bucha foram atos encenados vários dias após a saída das tropas russas e que o ministro da Defesa do país identificou vídeos falsos. Até uma guerra tem limites e para entender essas regras, eu converso agora com o nosso comentarista Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Explica para a gente o que define um crime de guerra. A Ucrânia diz que houve um genocídio. A Rússia nega. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Essa questão é um pouquinho mais complexa do que parece. E a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Nós temos, então, as chamadas Convenções de Genebra, que começam em 1864, lá no século XIX, para tentar minimizar, Paulo, o impacto da guerra, que sempre é negativo, obviamente, mas sobre os civis, que não estão participando. Então, foram feitas várias convenções no século XIX, depois no século XX, 1906, 29, 49, e depois nós chegamos em 1977 também, com a mesma preocupação, com variações, mas a mesma ideia, proteger os civis dos horrores da guerra. Então, quando você fala em crime de guerra, você está sugerindo que um país não está seguindo as normas das convenções de Genebra. Só que aqui nós temos um problema, um desafio. A Ucrânia é filiada e segue as convenções, ela adotou as convenções. A Rússia não. Então, aqui a gente já tem um problema para ser resolvido, ou seja, a Rússia não reconhece a autoridade, né, desse tratado, uma vez que ela não assinou. Mas é claro que isso não tira o aspecto, vamos dizer assim, chocante, né? Do ponto de vista humanitário, né, assim, que nos dá uma grande... Uma angústia, né? Uma angústia você saber que militares estão usando armas contra civis indefesos que não estão participando da guerra. Então, nesse sentido, na medida em que, deixando de lado a questão da Rússia, se ela reconhece as convenções de Genebra ou não, se você imaginar que as convenções de Genebra têm valor no sentido de tentar levar um mínimo de racionalidade e, vamos usar essa palavra, humanitarianismo, se é que ela existe, para a guerra, então certamente a Rússia não seguiu o espírito das convenções. E o espírito das convenções é basicamente proteger civis? Civis e também as vítimas, né? Então, por exemplo, a partir do momento que um soldado é atacado e ele não está mais em condições de participar da guerra, não tem por que você tratá-lo de maneira brutal ou torturá-lo, etc. Aí vem a questão dos hospitais, daí surge também a Cruz Vermelha, né? Então, a Cruz Vermelha surge justamente dentro desse espírito para proteger as pessoas, né, sejam civis, sejam militares que foram atacados, né, durante a guerra, né, que se tornaram vítimas e que não têm mais condições de se defender por sua própria conta. Aí se retira essas pessoas do fronte. Esse que é o ponto. Essas pessoas mereceriam um tratamento especial, o que a Rússia também não reconheceu nos corredores que nós vimos aqui. Então, veja como é que as coisas se encaixam, né? Então, a Rússia não tem, vamos dizer assim, falando de uma maneira bem simples, né? Ela não tem um respeito ou uma consideração pelas convenções de Genebra. Por isso que alguns especialistas estão dizendo que o presidente Putin poderia ser responsabilizado por esses atos e querem levá-lo ao Tribunal Penal Internacional. Vamos ver, né, professor, daqui para frente o que vai acontecer. Muito obrigado, até amanhã. Até amanhã.